Boa tarde, ouvintes da Rádio Difusora Ouro Fino. Aqui quem fala com vocês é Luiz Guilherme Burza. Estamos começando mais um Espaço Livre nesta sexta-feira, dia 21 de janeiro de 2022. E nesta sexta-feira eu tenho a honra de receber aqui no Espaço Livre o prefeito de Ouro Fino, o excelentíssimo senhor Henrique Rossi Wolff, que antes de começar a entrevista aqui até estava pedindo para não ser tratado como excelência, como senhor, já que nós nos conhecemos há muitos anos, nossas mães foram colegas de magistério, mas ele é o prefeito da cidade, a gente tem que ter o devido respeito ao cargo, e não só à pessoa, é claro, mas também ao cargo que ele ocupa. Mas temos aí uma relação, de certa forma, apesar de termos aí uma diferença de idade não tão grande assim, mas temos uma relação de amizade e de nos conhecermos aí há um certo tempo. Mas aqui no Espaço Livre vamos ter aí uma entrevista, trazer algumas reivindicações, algumas perguntas aí que os ouvintes da Difusora nos encaminham, alguns questionamentos importantes, mas também algumas coisas que o prefeito vai nos trazer aí sobre o mandato que ele começou há pouco mais de um ano, no dia 1º de janeiro de 2021. Prefeito, bem-vindo ao Espaço Livre aqui da Difusora, o senhor que há pouco mais de um mês esteve aqui entrevistado pelo nosso colega Cláudio Lopes e volta hoje no Espaço Livre. Muito bem-vindo. Obrigado, meu amigo Luiz Guilherme. Quero saudar a todos os funcionários aqui da Rádio Difusora. Um prazer imenso estar aqui com essa oportunidade de poder falar com a nossa população. Tenho um carinho muito grande pela nossa cidade, pela população, então faz tempo que nós não conversamos e eu estava em falta com a população, então uma hora bem-vinda para mim poder esclarecer alguns fatos e programar alguma coisa para frente, muito otimismo para esse ano. Então, uma nova vida, um novo recomeço na prefeitura. Prefeito, um assunto que não tem como fugir, né? O senhor assumiu a prefeitura e ainda, quando era vice, né, do ex-prefeito Maurício, começou a pandemia e esse ano o senhor assumiu já no começo do mandato do senhor, começou a vacinação. A gente com a esperança que esse ano a pandemia ia acabar ou ia pelo menos ficar mais leve, mas infelizmente esse ano começou uma nova onda. Uma onda mais leve no sentido de não ter internações e tudo, mas com muitos casos, uma explosão de casos todo dia aí. A gente noticia aqui na Difusora um aumento significativo no número de pessoas contaminadas com a Covid-19, inclusive no governo do senhor, a sua assessora de imprensa, e na família do senhor também houve casos de pessoas contaminadas com Covid. Prefeito, e nas cidades aqui da região, em Jacutinga, em Monte Sião, houve adoção de medidas de restrição, né, de funcionamento, como aconteceu no ano passado, em outras oportunidades. E muita gente tem nos questionado aqui na Difusora, vindo aqui ou nos abordando na rua, querendo saber se vai haver a adoção de alguma medida restritiva aqui em Ouro Fino, medida de distanciamento, de horário de funcionamento, enfim. Existe plano do senhor, do setor de saúde, em adoção de alguma medida, como foi adotado em outras oportunidades aqui em Ouro Fino? Pois é, Luiz Guilherme, nós passamos um ano de 2021 um pouco difícil, né? Porque essa pandemia, ela veio atrapalhar a vida de muita gente, tivemos que tomar medidas drásticas, medidas ruins no ano passado, mas necessárias, né? E quem comanda isso não somos nós, não é o prefeito. Então, como é que a gente faz? A gente tem um comitê que trabalha em cima disso, que olha muito a Diretoria Regional da Saúde, através da nossa diretora de saúde, a Sheila, que daqui uns dias vai dar uma entrevista para vocês também. Então, o que mede geralmente é isso, mas como eu falei, foi um ano muito difícil de pandemia, nós estávamos programando esse ano para fazer alguma coisa de Natal, de passagem de ano, com algumas festas, alguns shows. Já tínhamos programado o Carnaval, que realmente a gente tinha até pensado em alguns shows, algumas coisas, mas infelizmente tivemos que suspender tudo, sem nenhum prejuízo, lógico, para a prefeitura, porque a gente tinha feito um registro de preço de cantores, de shows, mas para o ano inteiro. Inclusive até falaram que a prefeitura teve prejuízo, mas é tudo mentira. Não pagamos nada, os shows foram cancelados
E por força maior, nós não temos que acertar nada, não teve multa, não teve nada. Mas foi uma pena, porque também no aniversário de Ouro Fino nós tínhamos programado shows. Agora em janeiro nós tínhamos um mundialito, que seria uma competição de futebol com mais de 50 times de crianças de todo o Brasil, inclusive tinha times do Acre, times profissionais, Palmeiras, Vasco, numa faixa etária entre 7 a 12 anos, 15 anos. Tivemos que suspender também, agora no dia 22 ia começar um torneio de 4, 5 dias, ia movimentar muito a cidade, mas essa pandemia veio nos atrapalhar demais na conta. A gente não estava programando, não tinha pensado, a gente não acreditava que essa pandemia viria e veio atrapalhar demais a conta e realmente nós temos que recomeçar e repensar tudo. Nós temos já programado a festa do peão, né, festa do rodeio para Ouro Fino. Isso ainda continua, né? Então são festas mais para frente, mas tudo depende da pandemia. Mas vamos rezar e torcer para que essa pandemia, aparentemente vai ser uma pandemia rápida, que estão falando os próprios médicos, os próprios cientistas, dizendo que essa pandemia vai subir muito rápido, mas vai acabar muito rápido. O que é bom, né, nesse fato aqui, que nós não estamos tendo internações, não estamos tendo óbitos, graças a Deus, então ela está mais branda, está sendo uma gripe mais forte, ruim, mas de toda forma vem nos atrapalhar demais na conta. Mas em resposta à tua pergunta, se vai ter algum decreto, eu reuni com o meu pessoal do comitê de Covid a semana passada, eles acharam por bem aguardar mais um pouco, porque penalizar de novo, fechar comércio, fechar bares, realmente é complicado, é um fator determinante complicado. E eu tenho notado que o pessoal está consciente, eu tenho visto os bares, não estão lotados, não tenho visto muitas aglomerações, pelo menos onde eu passo. Os bares que todo mundo sempre reclamou, está normais, não está tendo aglomeração, então isso é muito bom para a cidade, a gente pede, então, que a população continue respeitando um pouco essas formalidades da saúde, com álcool gel, máscara e distanciamento. Então, volto a falar, até agora nós suspendemos o carnaval, vamos fazer um decreto para ver se vai realmente só suspender o carnaval de Ouro Fino ou se vão ter que tomar outras medidas, mas não depende da gente, depende do progresso ou do regresso da pandemia. A gente espera que o regresso da pandemia vai diminuindo cada vez mais, já visto que nós temos mais de 800 casos de Ouro Fino. Mas então depende, o comitê nosso vai reunir a semana que vem. Algumas cidades fizeram alguns decretos, mas eu acho que é penalizar muito o comércio, penalizar o pessoal novamente. Então nós estamos aguardando, o Ministério Público já nos cobrou alguma posição, mas eu volto a falar, depende mais da saúde do comitê do que do prefeito. Então vamos aguardar essa semana, vamos ver se essa curva começa a diminuir para não precisarmos tomar medidas. Mas não quero tomar medidas drásticas, medidas mais amenas possíveis. Prefeito, ainda na área da saúde, né, além da pandemia, dessa onda, né, que provavelmente é a variante Ômicron, né, eu entrevistei a Sheila há 15 dias, há 2 semanas atrás, e a gente especulou, apesar de não ter tido teste de qual variante está circulando, pelas características é a Ômicron. E outro problema que a gente está enfrentando aqui em Ouro Fino, não só em Ouro Fino, no Brasil todo, é a tal da gripe H3N2, né, que está lotando hospitais, causando aí todo um problema aí no setor da saúde. E aqui em Ouro Fino não é diferente. E, inclusive, foi contratado mais um médico lá para o pronto atendimento, anunciado algumas medidas no setor de saúde. Além dessas medidas que foram anunciadas pela diretora de saúde aqui mesmo no Espaço Livre, nesse mesmo estúdio aqui da difusora, existe alguma outra coisa que está sendo vislumbrada pelo senhor para o setor da saúde de Ouro Fino, para melhorar o atendimento à população ourofinense nessa área? Luiz Guilherme, o que nós estamos fazendo é o seguinte, quando começou essa onda da gripe e ainda confundir com a Covid, acontece que está tendo uma demanda, o pessoal começou muito a procurar o pronto-socorro, nosso pronto-atendimento lá na Santa Casa. E isso aí dificulta, porque o pessoal vai todo mundo lá, nós temos os nossos PS, os nossos postos de saúde, os UBSs, que são nos bairros, entendeu? Então, em vez de o pessoal procurar os bairros, procurar
os nossos PSFs, que tem em todos os bairros, nós temos 5 aqui do Fino, aglomera a Santa Casa. Aí o que acontece? Aí o pessoal começa a demorar o atendimento, começa a reclamar. Então é uma situação difícil, porque eu não sou médico, mas a gente tem visto falar o seguinte: se a pessoa tiver o Covid ou não tiver, e tiver um sintoma de gripe, um resfriado forte, a orientação é ficar em casa e tomar dipirona. E os testes acabaram, está todo mundo querendo pegar testes. Nós pegamos testes emprestados na Borda da Mata, em Congonhal, e está falta no Brasil inteiro. E iriam entregar testes para nós na sexta-feira passada. A firma não nos dá resposta, a gente liga lá. Então, o problema é esse. Então, a aglomeração lá que traz um desconforto. Nós mandamos comprar nós mandamos colocar uma tenda lá no pronto-socorro, cadeiras para o pessoal, e são distribuídas algumas senhas com alguns números por dia, porque nós não temos para todo mundo. Mas o que é pedido mais pelos médicos é o pessoal ficar em casa e tomar uns medicamentos. Se piorar, sim, aí procurar o pronto atendimento. Mas o pessoal insiste em ir lá de madrugada, tudo, então fica uma situação difícil. Logo quando aconteceu, nós montamos um gripário, aí não seria covidário, um gripário para atender melhor as pessoas e mais rápido. O que é uma coisa fora do normal também é aparecer um surto de gripe no momento, no verão. Geralmente os surtos de gripe aparecem no inverno, né? Então foi acontecendo isso aí nos deu um transtorno danado aí, mas estamos conseguindo controlar, graças a Deus, volto a falar, não estamos tendo internação em UTI e nem óbitos. Prefeito, uma outra reclamação que chegou aqui na difusora e também as pessoas nos param nas ruas para falar, e a gente também percebe, né? É com relação ao mato que vem crescendo, né? A limpeza das ruas, não a limpeza da sujeira, digamos assim, de sujeira que as pessoas jogam nas ruas, mas do mato que cresce nas ruas, principalmente nas ruas de paralelepípedo, mas nas calçadas também. Quando será feita uma limpeza? Quando que vai ser feito a retirada desse mato, a colocada, não sei se vai ser feito com colocação de herbicida ou com a poda desse mato, não sei qual que é o melhor método de tirar essas ervas que nascem através das gretas, enfim, que estão nascendo. As ruas estão com bastante mato, assim, inclusive algumas pessoas fazem algumas brincadeiras que estão reflorestando a cidade. O pessoal é bem humorado e brincam com isso. Quando será feita essa limpeza do mato que está crescendo nas ruas de Ouro Fino? O Luiz Guilherme, foi muito boa essa pergunta aí, porque realmente nós passamos esse ano 2021. Quando eu entrei na prefeitura como prefeito, nós deparamos com uma lei da Covid, que é a Lei Complementar 173. O que a lei fala? A lei fala que eu não posso aumentar despesas, principalmente com pessoal. Então nós não podemos contratar, esse ano de 2021, nós não podemos contratar ninguém. Deparamos também com um TAC, um termo de ajustamento de conduta do prefeito passado, no final do mandato dele. Ele fez um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público e nós tivemos que dispensar todos os funcionários contratados. Foram 180 funcionários dispensados. E dentro desses, porque você tinha 180 funcionários contratados, grande maioria deles lá era de braçais, pessoal da limpeza pública. Então nós estamos assim, estivemos passando o ano de 2021 muito carente. Fizemos o concurso, realizamos o concurso, só que nós pudemos, só na época, só fazer a recomposição. Ou seja, contratar alguns para colocar no lugar de contratados, que ainda ficaram, porque eu consegui deixar alguns. E deparamos também que tem uma lei que é proibido passar herbicida na cidade. Eu não posso matar mato com herbicida, nenhum. O Roundup, por exemplo, proibido, totalmente proibido. Então você imagina, uma prefeitura não podendo fazer uma capina química, que a gente chama, passar herbicida, e sem funcionário para capinar, como é que nós vamos fazer? Olha a dificuldade. Mas nós conseguimos passar o ano. Agora acontece o seguinte, no período chuvoso, logicamente, o matagal subiu e subiu mesmo. Nós estamos fazendo o possível para limpar com as passadeiras mecânicas aí, porque não pode passar herbicida, volta a falar. E estamos fazendo o possível. Agora sim eu estou conseguindo fazer a contratação, já foram contratados vários braçais, mas ainda demora um pouquinho, porque eles têm que fazer testes
de trabalho, né, exame médico, trazer documentação, isso demora um mês. Então nós vamos conseguir esse pessoal a partir de fevereiro, inclusive para fazer a limpeza de rio e tudo mais. Mas imagina a situação, aí eu tenho ligado com as outras prefeituras para saber o que eles fazem. Nada também, não tem o que fazer. Se não pode passar nenhum herbicida e não pode, e não tem gente, as outras cidades ainda tem, pessoal, eu não tenho, mas eles estão passando o mesmo drama nosso. Essa lei do herbicida é uma lei federal? Sim, é uma lei federal, e quem regula isso aí é a vigilância sanitária. Só para esclarecer a população, eu tive com um agrônomo há pouco tempo atrás, até de uma cooperativa aqui de Ouro Fino, ele falou para mim, Henrique, os herbicidas comprados de prateleira, isso aí é só para exemplificar para a população, ficar bem claro, podem ser usados, como imazapir, alguns outros produtos. Eu falei, mas que bom, então, vamos fazer o teste, né? O que não pode é o Roundup, porque o Roundup é controlado, é só com receituário, tem que devolver o frasco, ele é muito controlado e muito complicado. Muito bem, eu peguei a receita, falei, eu vou comprar, né? Mas antes de comprar, eu vou consultar o IMA, o Instituto Mineiro Animal, para ver se eles têm alguma recomendação. Quando eu fui consultar, por espanto meu, o chefe do IMA, que é meu amigo de Poços de Caldas, falou, Henrique, não pode. Aí eu falei, mas então eu voltou na estaca zero. Eu ia fazer um teste para botar os herbicidas não tóxicos, eu voltei a estaca zero, mas ainda vou fazer um teste em algum espaço que não seja prejudicial, para ver se eu consigo fazer isso aí e ver se eu sensibilizo o Ministério Público para ver se a gente consegue fazer pelo menos uma capina química que a gente faz de uma vez para depois continuar com a capina mecânica. Algumas cidades já conseguiram do Ministério Público a autorização até para passar Roundup. Mas eu quero fazer um teste com herbicida mais não tóxico, né, para ver se realmente dá para fazer, porque o pessoal do meio ambiente que cobra muito isso. Quem regula isso é a Anvisa, entendeu? O IMA nos posicionou que é a Anvisa. Então, se tiver alguma denúncia, alguma coisa, vai cair no Ministério Público, o Ministério Público vai mandar para o IMA vai provocar a Anvisa e, no fim, vai vir uma ação contra a gente, não adianta nada, não podemos fazer contra a lei, nós temos que estar dentro da lei mesmo. Então, temos agora que continuar com a capina mecânica e fazendo esses testes para ver. Inclusive, tem vários agrônomos aí que me falaram que misturar sal com detergente, com água quente. Estamos fazendo de tudo para ver se a gente consegue né, melhorar essa situação. Mas, olha, está difícil. O negócio é o pessoal mesmo, contratar o pessoal com as maquininhas capinando na rua. Prefeito, uma outra reclamação que chega aqui para a gente é com relação ao trânsito de Ouro Fino. Houve uma alteração importante no trânsito no mandato passado, né, mudança de algumas mãos de direção, colocação de semáforo e tal, e isso melhorou o trânsito da cidade em alguns pontos, mas em alguns lugares houve alguns gargalos, como ali no final da rua Marechal Deodoro, né, que as pessoas carinhosamente chamam de Avenida Velha, que ali também tem a chegada ali da Avenida Perimetral Nova, perto ali da rotatória da Baronesa. Aqui na rua mesmo da rádio, aqui, que é a rua Dr. Silviano Brandão, ficou uma rua muito movimentada. Enfim, alguns lugares, a rua João Pinheiro também ficou muito movimentada ali entre o mercado, por causa da entrada nova da cidade, até ali a Rua 13, ficou uma rua muito movimentada. Existe algum plano, Claro que isso não é uma coisa que se faça em pouco tempo, é um negócio que talvez demande um estudo. Mas o senhor vislumbra aí para os próximos 3 anos que ainda o senhor tem de mandato, algum estudo para tentar melhorar essas ruas, tentar desafogar o trânsito nesses pontos onde ainda está um pouco crítico? Sim, nós vamos estudar. Nós temos uma comissão de trânsito aqui, inclusive quem faz um estudo muito bom para a gente é o Denis Baganha. Esse estudo já está pronto, ele tem que ser feito e a gente... Eu costumo dizer que eu sou engenheiro da prefeitura há muitos anos, então o trânsito, sempre que a gente mexeu em trânsito, foi complicado. Nós começamos a colocar essas mão única em algumas cidades, aí na época do prefeito Silvio Miranda. Mas nos deu um transtorno também, porque o pessoal não estava acostumado, então a gente fazia algumas mãos únicas lá, o pessoal reclamava, a gente colocava estacionamento de 45 graus, o tinha garagem do outro lado.
Então eu falo, o trânsito tem que ser analisado trecho por trecho, ver o que está acontecendo. Um plano já inteiro da cidade nós temos, inclusive o Denis estuda muito isso para a gente, mas nem sempre dá certo. Às vezes depara, por exemplo, as duas avenidas, Avenida Velha e Avenida Nova. O problema político que dá, digo político porque é o seguinte, tem os comerciantes lá, uns não aceitam para baixo, outros não aceitam para cima, então nem sempre a técnica prevalece. Às vezes eu preciso ver um munícipe, um comércio também, não é simplesmente mudando imperativamente. Então nós temos que fazer um trabalho eu penso agora em fazer um trabalho de comunicação com o pessoal, fazer pesquisas, conversar, ver os pontos de gargalo e tentar acertar esses pontos que realmente precisa. O pessoal reclama muito, mas caberia um semáforo ali na Praça da Baronesa, né? Que é chamada Praça da Baronesa. Falei, isso depende de um estudo, mas eu ainda sou dessa opinião. Façamos um teste de 3 meses, 90 dias, ver como é que fica, como é que se comportou. Se comportou bem, tudo bem, senão volta. E nós temos uma equipe agora, uma equipe nova que vai entrar também para trabalhar nesse trabalho. Então nós sabemos onde tem os gargalos, onde tem esses problemas. E a cidade cresce muito aqui, o meu amigo Luiz Guilherme. A cidade cresce, vai aumentando e os problemas vão aumentando também. Mas nós estamos para tentar superar e resolver isso aí da melhor maneira possível. Temos gente competente, a polícia nos ajuda muito, faz parte da nossa comissão. Temos a prefeitura, a associação comercial, que é a nossa parceira. Então, tem uma gama de pessoas estudando isso aí. Prefeito, aconteceu recentemente, eu acho que, não sei se foi ontem ou se foi na quarta-feira, que caiu, acho que foi quarta-feira, que caiu o revestimento do teto da rodoviária, uma parte do teto da rodoviária, em função da chuva, da rodoviária nova, né? E a rodoviária nova já apresentou alguns outros problemas de infiltração, enfim. Ao contrário do senhor, eu não sou engenheiro, então não vou saber explicar, falar corretamente os termos técnicos do que aconteceu lá. Mas alguns problemas, desde que ela foi construída, teve que refazer o piso lá da parte de onde os ônibus entram e tal. Então, algumas coisas que ocorreram naquela rodoviária. Aí eu pergunto ao senhor, existe algum plano de uma reforma, de um estudo técnico para garantir que essa rodoviária não apresente novos problemas no futuro? Porque aquela parte do teto que caiu, se não me engano, não houve problema porque não tinha ninguém lá no momento, mas eventualmente se acontecesse isso numa hora que a rodoviária estivesse lotada, num momento ali de um ônibus que saísse para uma cidade grande, alguma coisa assim, poderia, de repente, causar ferimento em alguma pessoa que estivesse lá. Existe esse plano de fazer alguma coisa na rodoviária nova? Não, um plano assim não, porque a obra é super nova, né? Uma obra que já aconteceram alguns problemas, mas a obra é muito nova, a parte de estrutura, a superestrutura que a gente chama, concreto, a parte de alvenaria, isso não tem problema nenhum. Aconteceram alguns problemas lá e foram sanados. Toda obra geralmente tem um problema ou outro. Realmente a rodoviária teve mais que o normal, né? Mas veja bem, a infiltração lá, acho que nós resolvemos. Nós fizemos uma vedação na parte superior da rodoviária e estamos analisando se realmente parou esses vazamentos. Então estamos aguardando essas chuvas aí para que, se realmente parar esses vazamentos, nós vamos tirar aquele tapume que foi feito lá para... Eu não sei também por que fizeram aquele tapume lá, talvez para esconder o vazamento, alguma coisa lá, mas eu acho que nós conseguimos resolver. Então esse ano acho que nós vamos tirar. O fato realmente do teto lá já não é a primeira vez que acontece. São ventos violentos. Eu conversei com a minha engenheira Vanessa, ela achou que talvez tenha que fazer um pouco de reforço mais no teto, porque são tiras de PVC, talvez está longe a parte que é pregada, essas faixas de PVC, talvez a gente faça algum engradamento com algumas travessas para conseguir melhorar e deixar mais resistente, mas não no setor todo, porque realmente o que aconteceu nesse vento aí, acho que foi terça-feira, foi fora do normal. Então, inclusive, graças a Deus, o que está acontecendo nessa catástrofe em Minas Gerais
não nos atingiu tanto quanto está atingindo as outras cidades. As cidades que estão perdendo casas, perdendo tudo, perdendo comércio, chuvas violentas. Para a gente, graças a Deus, fizemos uns planos de contingência aqui dos rios, não estamos tendo os alagamentos, mas às vezes acontece alguma intempérie, né, alguma força da natureza fora do normal, que a gente realmente não prevê isso. O forro da rodoviária nós vamos arrumar, acho que vamos tirar aquele tapume, parece que foi resolvido o vazamento. E eu não estou vendo outro problema não. O elevador também, eles falaram que foi comentado que a estrutura estava cedendo, isso é mentira, não tem nada disso, afirma que foi uma firma idônea, foi muito bem construído, esse parte de alvenaria estrutural está muito bem. Bom, o senhor falou de problemas, né, de acidentes e tal, envolvendo clima e chuvas, e nós tivemos na semana passada o rompimento de uma barragem, foi até noticiado, um certo sensacionalismo pela imprensa nacional, depois até corrigiram e tal, que a barragem lá da fazenda do Délcio, né, eu até entrevistei o Delvo, que explicou que a fazenda não era dele, é do irmão dele, enfim, que causou um certo transtorno, e um dos problemas que aconteceu foi a ponte lá do Rio Pitangas, a ponte que liga Ouro Fino a Inconfidentes, que a ponte já parece que já não estava, já tinha algum problema, e acabou com a enchente causada pelo rompimento da barragem, acabou que a ponte precisou ser interditada. Como é que aquela ponte ela vai ser feita pela Prefeitura de Ouro Fino, pela Prefeitura de Inconfidentes, pelas duas? Como que vai ser resolvido isso? O senhor tem essa resposta? Sim, inclusive eu tive conversando com o dono lá, que é o Delvo, né, meu amigo Delvo, realmente rompeu a barragem dele, mas graças a Deus também não tivemos nenhum problema em termos de inundar casas ou vidas ou algum problema assim. Inundou lá, ele vai pagar todos os vizinhos dele lá, e essa barragem rompeu e a água caiu no Rio Mogi, e graças a Deus não tivemos grandes problemas. Conversei com ele vai refazer essa barragem, propôs de nos ajudar, de arrumar a estrada, tudo, mas eu conversei com a prefeita Rosângela de Inconfidentes, nós estamos recomeçando a fazer essa ponte hoje. Inclusive os funcionários nossos estão hoje, nós vamos fazer a nossa parte, cada um vai fazer o seu paredão, a sua ala, né, da ponte nova, e já vai ficar uma ponte boa. E até o proprietário lá, o Delvo, eu pedi as madeiras para ele, ele nos cedeu prontamente. Assim que nós fizermos os paredões de pedra lá, já vamos fazer o tabuleiro de madeira, cedido pelo Delvo lá, pelo proprietário, falou que precisar, está à disposição. E vamos refazer de novo. É o que eu falei, acontece esses problemas de força da natureza que a gente não tem como prever, né? Mas a ponte também já estava antiga, né? O pessoal vai ganhar uma ponte novinha lá agora. Isso realmente a informação que a gente teve na nossa apuração da reportagem foi que a ponte, mais cedo ou mais tarde, ia precisar mesmo ser refeita. Prefeito, essa entrevista era para ter sido feita no começo de janeiro, acabou sendo feita agora no fim por conta de problemas que o senhor teve, que a gente já citou no começo, né, de Covid na família também, da sua assessora de imprensa, a nossa ex-colega aqui da difusora, Suzete Galvão, nossa amiga também, colega de profissão, né, já que assessora de imprensa é repórter também, é jornalista, e era para ser uma entrevista falando do primeiro ano do seu governo. Enfim, como chegou no fim do mês, o senhor já está aí com 1 ano e 21 dias e 20 dias, né, porque o primeiro dia de governo praticamente não conta, que é o dia 1º de janeiro. Então eu queria pedir para o senhor, já que estamos chegando no fim desse espaço livre, desse dia 21 de janeiro, o senhor fizesse um balanço deste primeiro ano de governo do senhor à frente da Prefeitura de Ouro Fino. O senhor que há tantos anos trabalha como engenheiro da Prefeitura, também foi vice-prefeito durante mandatos do Cacau, do saudoso Cacau, e também do Maurício Lemos de Carvalho, e agora, já há 1 ano, como prefeito de Ouro Fino, que o senhor fizesse o balanço deste primeiro ano, deste primeiro dos 4 anos de governo que o senhor terá. Então, eu quero falar com a população que realmente esse ano passado, 2021, foi um ano engessado, como eu já falei, tivemos problemas com contratação, problemas com concurso, problemas com pandemia, sem funcionário. Então foi um ano muito atípico, às vezes eu até falo, brincando, esse é um mandato de 3 anos. Mas com o que nós fizemos aí,
Nós pegamos uma administração sem dívida, um ex-prefeito muito bom, construiu muitas obras na cidade. E o nosso governo nós fizemos um plano de governo, inclusive foi nosso motivo de campanha, trabalhar mais na área social, ou seja, trabalhar com esporte, lazer, turismo, e olhar mais para a população, uma vez que já foi construído bastante obras na cidade. É lógico que temos que construir muita coisa ainda, mas a nossa gestão é mais voltada para o pessoal, principalmente o pessoal carente, o pessoal que necessita. E eu digo, por exemplo, o pessoal reclama de saúde, então umas reclamações que tem, é justo, a gente tem que analisar tudo que a população fala, mas nós temos que colocar também que fizemos muita coisa na saúde. Nós fizemos um convênio com o consórcio de saúde da CISAMESP de Pouso Alegre, e esse ano foram feitas mais de 3.000 consultas na CISAMESP, com os nossos ônibus e vans levando o pessoal com 2 viagens por dia. Então isso é um motivo de muita alegria para a gente poder voltar com esses atendimentos. Eu queria chamar a atenção, dizendo que a população também foram feitos mais de 1.000 agendamentos e o pessoal não foi, sabe? Não sei se é em função da pandemia, que aconteceu não indo. Nós fizemos mais de 5.000 atendimentos de fisioterapia, vacinas para Covid, mais de 54.000 vacinas da Covid. O pronto atendimento foram feitos mais de 37.000 atendimentos. No nosso covidário foram feitos mais de 6.000 atendimentos e mais de 9.000 testes realizados. Então, o número é bastante grande, entendeu? A atenção primária, mais de 11.000, quase 12.000 atendimentos, de janeiro a agosto. Então, nós fizemos muita coisa. A população, às vezes, vê que temos problema com médico, alguma coisa, mas, realmente, a área da saúde é uma área muito difícil de se trabalhar, né? Então, a gente não prevê pandemias, não prevê surtos de doença como essa gripe, são coisas atípicas, então acontece e nos pega desprevenido. Tivemos problema no final do ano, que é um problema sério, que veio esse surto de gripe, e o que acontece? O pessoal cobrou mais médico, só que é o seguinte, fim de ano, você não consegue médico, os médicos estão de férias trabalhando, então é uma situação muito complicada para nós. Ainda conseguimos contratar alguns médicos, o pessoal reclamou que tinha médicos novos, porque os médicos nossos são contratados por uma firma. Também falamos com o dono da firma lá, prontamente ele nos atendeu. Estamos fazendo o possível, entendeu? Esperamos que esse ano seja normalizado a Covid, esses problemas aí, para que possamos voltar ao normal, né? Uma vida normal, sem poder, sem precisar ter que fazer esses programas, essas coisas de última hora que não é só Ouro Fino, todas as cidades estão passando pelos nossos mesmos problemas. Prefeitos, amigos meus, ligando para mim, desesperado para saber se tem teste de Covid. Né? É a mesma situação, a situação é igual no Brasil inteiro. Temos mais de 2.000 cidades atrás de teste, não estão conseguindo. Mas nós temos muita fé em Deus, acho que esse ano vai melhorar bastante, nós vamos poder deslanchar e poder trabalhar melhor e bem mais para a população. Então, nós fizemos muitas coisas esse ano, por exemplo, a educação nossa, uma educação de excelência, uma educação que hoje os alunos preferem muito mais a educação do município do que do Estado. Nós temos o melhor IDEB, que é o que mede o ensino do aluno. Nós vamos dar uniforme para os alunos todos, notebook para todos os alunos, material completo para todos os alunos. Os professores, nós nivelamos os pisos, então trabalhamos muito na educação. Realmente foi uma área que foi a contento esse ano. Realizamos muitas obras também, como eu falei, o prefeito passado fez muitas obras, sempre tem mais obras para fazer, né? Nós terminamos a obra do centro odontológico, da reforma da prefeitura, do calçadão da Rua 13, e começamos outras obras grandes. Então, nós tivemos obras grandes, obras que o pessoal mais carente precisa. Nós fizemos um paredão na Vila Prateado, que para contenção do rio, que tinha uma rua caindo e foi totalmente calçada. Fizemos uma calçada no BNH Centenário, né, como é popularmente chamado BNH Novo. O pessoal andava na rua, fizemos mais um muro, de contenção.
tivemos que refazer a ponte do mercado. Essa ponte do mercado é uma ponte que teve problema, porque essa ponte nós ganhamos essa ponte da Secretaria de Estado, só que essa ponte era uma ponte de estrada vicinal, né? E depois a cidade passou a ser a entrada principal, começou um trânsito mais pesado e a ponte foi deteriorando. Chegou um momento que não teve mais jeito, nós tivemos que refazer o tabuleiro, tivemos que gastar, sim, realmente, mas hoje é uma ponte toda reformulada, refeita para a entrada, uma entrada digna da cidade, que é a entrada principal nossa é lá. Reformamos várias escolas do Rural, a Escola da Capelinha, a Escola da Penha. Hoje estamos com uma obra grande, uma reforma grande do Esther Favila, que é uma escola nossa de referência. Essa escola vai ser um valor de mais de R$1 milhão, então ela vai ser totalmente reestruturada, refeita. Fizemos pavimentação, um recap em várias ruas da cidade, no Jardim Patrícia, Crisólia foi feito ruas, fizemos uma estátua de São José no próprio bairro. Então temos muitas obras da quadra do São Judas, estamos fazendo um trabalho para a melhoria dos servidores, né? Nós estamos construindo um refeitório para os servidores, já a obra está na metade, vamos construir esse ano um departamento de obra, para dar mais dignidade aos servidores, né? Para trabalhar o servidor bem cuidado, valorizado, ele trabalha melhor para o município. Fizemos também alguns tapa-buraco na cidade, mas a chuva veio, estragou de novo, temos que fazer. E temos uma obra grande, que é o asfaltamento da Estrada do Limas, mais de 10 quilômetros, que com recurso próprio. Então, acho que esse ano nós fizemos muita coisa ainda, porque o que eu falo numa visão dos outros prefeitos, eu como estou há muito tempo na prefeitura, a gente sempre vê um prefeito entrando, o primeiro ano é desgastante, o prefeito pega dívida, pega maquinário quebrado, ele fica sem recursos, sem nada. Então esse ano nós fizemos muitas obras, eu acho que um dos poucos prefeitos conseguiram fazer o que nós fizemos nesse primeiro ano. Então fizemos muitas obras mesmo, estamos com muito otimismo para esse ano de 2022, se Deus quiser vamos fazer mais ainda. E agora sim, agora a população, nós estamos com muito otimismo para esse ano, pedimos desculpa para a população com as falhas desse ano passado, mas esse ano é contento. Tivemos uma seca enorme também, que fazia muito tempo, uma falta d'água, já vamos iniciar uma barragem, mais uma captação de água lá no Gargatá. Então são obras que para dar um conforto e mais tranquilidade para a nossa população. Então, o que merece a gente trabalha é para o povo. Prefeito, muito obrigado pela participação do senhor aqui no Espaço Livre. Eu agradeço demais a disponibilidade do senhor de estar presente aqui na difusora. Olha, eu que agradeço essa oportunidade de falar mais uma vez com a nossa população e pedir que Deus nos ilumine toda a nossa população para que tenhamos um ano melhor, um ano mais a contento, menos pandemia e vamos botar a cidade no ritmo que ela merece, de progresso e ter um povo mais feliz cada vez melhor. É isso aí, você acompanhou aqui mais um Espaço Livre na sua difusora 94.1 FM, hoje com o prefeito de Ouro Fino, Henrique Rossi Wolff. Boa tarde.